Sorte que a fé vem ou é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você pode repetir comigo? A sorte que a fé vem pelo, só aí, podeis assentar. Queridos, que bom poder compartilhar de uma palavra aqui na nossa igreja, aqui na ADSED em Campinas, Antônio. Eu cheguei aqui, o Antônio falou assim, prepara. Eu já veio uma palavra aqui ao coração. Observe o que Paulo, escrevendo aqui essa carta, ele diz algo, é um texto áureo que nós conhecemos muito bem. Ele está trazendo que a forma como que a fé, ela chega até nós. A fé, ela é multiplicada em nosso coração. E ele vem dizendo que a fé, essa fé, ela vem pelo ouvir, ou seja, essa fé, uma vez entrada dentro do nosso coração, ou uma vez habitada dentro de nós, ela tem uma porta de acesso em nós para que ela é produzida dentro de nós. E a porta de acesso a ela é o ouvido, o ouvir. Os nossos ouvidos são a porta de acesso à nossa alma. Repito, os nossos ouvidos são as portas de acesso da nossa alma. A fé, o texto diz, vem pelo ouvir, só que o medo também vem pelo ouvir. As nossas convicções, pastor Ventura, ela vem pelo ouvir, só que as nossas incertezas também vêm pelo ouvir. O conhecimento da verdade vem pelo ouvir, só que a mentira também vem pelo ouvir. A transformação, ela vem pelo ouvir, só que a deformação também vem pelo ouvir. Então o que nós temos nesse versículo é que a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvido, a nossa audição, é a porta de entrada para que a fé, uma vez ouvida, ouvida o quê? Vem através da palavra, e a palavra ouvida, ela pode chegar até nós através de uma leitura, de uma meditação, de alguém pregando ela, alguém ministrando, ou de uma palavra verbalizada de forma informal. Isso pode produzir em nós uma fé. Agora, o que é que, se a fé vem pelo ouvir, e nós sabemos que é ouvir a palavra de Deus, eu gostaria de dizer pelo menos algumas coisas aqui, a quem nós não devemos ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, o que é que nós não devemos ouvir? Por quê? Porque existem pessoas que ouvem ou dão ouvido, dão vazão ao que ouve, e isso tem prejudicado a sua vida espiritual, a sua caminhada cristã. Pessoas deformadas espiritualmente, pessoas com problemas emocionais, pessoas com depressão, pessoas que estão vivendo nos seus conflitos, nas suas amarguras, e tudo isso foi por causa de uma porta aberta ao dar ouvido a algo que não deveria dar, e por aquilo ter entrado em nosso coração, isso produziu um estrago muito grande. Então, o que eu quero trazer aqui de primeira mão é, a quem não devemos ouvir? Se uma vez a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, o que é que nós estamos ouvindo que está dificultando a gente ter fé? E essa fé vai nos fazer suportar os momentos da adversidade. Sabe por que você, em meio a tantas lutas, continua? Porque há uma fé inabalável dentro de você, que foi capaz de produzir algo que, apesar das lutas e das adversidades, tu estás aí de pé. Passou pelo luto, está de pé. Você enfrentou a crise, está de pé. Porque você um dia ouviu a palavra, e este ouvir produziu fé. Mas o que é que nós não devemos ouvir? Primeiro, não ouça quem não ouve a Deus. Essa frase é célebre. Não ouça quem não ouve a Deus. Lembra lá do Éden? Olha só, lá no Éden Deus estabelece o homem. Depois que Deus estabelece o homem, Ele estabelece, pastor Vidal, a mulher, o casal. Coloca eles no jardim. Aí Deus vai dar uma instrução, vai dizer, olha, participem de tudo do jardim, comam de tudo do jardim. Daí nem trabalhar vai precisar. Olha que vida boa desse Adão. Nem trabalhar vai precisar. Tem comida, tem água, tem tudo. Aí Deus vai dizer, porém, dessa árvore aqui não toca,
não chega perto, não coma do fruto. Um dia alguém perguntou para mim: pastor, não seria mais fácil Deus não ter colocado aquela árvore lá? Aí era mais fácil, o homem podia. Não, mas Deus não fez isso. Poderia, mas Deus pôs limite, porque Deus nunca trabalhou sem limite. E Deus está dizendo: eu vou colocar limite, porque essa casa que eu estou colocando vocês, chamado Éden, tem que ter regra, tem que ter limite. E casa que não tem limite vira uma bagunça, casa que não tem ordem vira uma bagunça. Aí Deus está dizendo: para vocês me obedecer, eu preciso colocar um ponto de desobediência. Como é, pastor, que eu vou provar que obedeço a Deus se eu não sou tentado a desobedecer? Como é que eu vou provar que sou fiel se não há um ponto de infidelidade que me permeia? Como é que eu vou saber se eu sou bom se não há a possibilidade de eu fazer o ruim? Então Deus está dizendo: eu vou colocar aqui um ponto de desobediência. Para que vocês me obedecerem, vocês vão ter que negar isso aqui. Aí Deus fala e sai. Deus via na viração do dia. Quando sai, aparece a serpente. Aí a serpente vai falar, conversar com Eva. E nesse diálogo com Eva, ela vai induzir Eva a pegar do fruto que Deus falou que não poderia. E Eva vai pegar. Aqui foi um grande erro. Por quê? Porque a voz de Deus chegou primeiro. E Eva está desfazendo o que Deus falou para dar ouvido à voz da serpente. Então segura aí. Todas as vezes que a voz da serpente ou a voz do inimigo fala mais alto aos nossos ouvidos, haverá uma queda. Todas as vezes que a voz de Deus não for guardada dentro de nós, é por isso que o salmista vai dizer: eu escondi, em outras palavras, eu guardei a tua palavra, onde? No meu coração. E para quê? Para eu não pecar contra ti. Por isso que Eva vai dar ouvido à serpente, porque Eva não guardou, Eva não escondeu, Eva só escutou. E há uma diferença entre ouvir e escutar. E qual é, pastor? Quem escuta esquece, quem ouve pratica. Vou repetir: quem escuta esquece, quem ouve pratica. Jesus está na beira da praia e diz para os discípulos: entra no barco e passa para o outro lado. Jesus está dando a garantia: vocês vão passar para o outro lado. No meio da tempestade, no meio da travessia vem uma tempestade e eles desesperam: vamos morrer, porque eles só escutaram. Se eles tivessem ouvido Jesus, um ia levantar e vai dizer: calma, ele falou que a gente vai pisar do lado de lá. Ele não falou que não haveria tempestade. Então descansa, pega balde, começa a tirar água, vai segurando essa vela aí e vai clamando aí. Por quê? Porque há uma promessa, há uma garantia. Mas eles só escutaram, e quem escuta esquece, quem ouve pratica. A Eva, ela está dando mais ouvido à voz do inimigo, da serpente, do que à voz de Deus. Então, primeiro, a quem nós não devemos dar ouvido: não ouça quem não ouve a Deus. Cuidado quem você está dando ouvido. Tem casamento que acaba porque você está ouvindo quem não deve. Existem amizades que se acabam porque você está ouvindo quem não deveria ouvir. Existem fé que é destruída porque você está ouvindo a quem não deveria ouvir. Existem sociedades que se acabam porque você está ouvindo quem não deveria ouvir. Existem vidas que são ceifadas porque está ouvindo quem não deveria ouvir. Não permita que a voz de serpente ou do inimigo fale mais alto na sua vida. Quando a serpente chegar, tu vai dizer: sai para lá, tu chegou atrasada, porque a voz de Deus chegou primeiro. Segundo, não ouça quem está em rebelião contra Deus. A serpente se rebelou contra Deus. A serpente é a figura do diabo expulsa do céu. Ele vai ouvir, ela vai dar ouvido a alguém que está em rebelião contra Deus. Cuidado, porque às vezes a sua vida pode entrar numa desgraça porque você está ouvindo alguém que se rebelou contra Deus. E depois dizer uma coisa: todo rebelde é ingrato. Vou repetir: todo rebelde é ingrato. Estou certo? Todo rebelde é ingrato. Ele vai se rebelar por alguém que fez muito mais para ele do que aquilo que ele está achando que vai sair para conquistar. Eu preciso repetir isso aqui. Todo rebelde é ingrato porque ele não olha aquilo que alguém o projetou, o fez para ele, quem era na vida dele. E cuidado, porque às vezes você pode estar entrando numa errada porque está ouvindo quem se rebelou contra Deus. Pastor, mas contra Deus ninguém se rebela. Quando eu me rebelo contra uma autoridade constituída por Deus, eu estou me rebelando contra Deus.
Se eu soubesse a importância de uma cobertura espiritual. É por isso que quando Elias morre, os profetas chegam e falam assim: Geazi sai de cena, porque Geazi é aquele ganancioso, Geazi é aquele que o profeta diz não quer o presente, mas ele diz quer. E quando Geazi pega a lepra de Naamã e desaparece do cenário, porque a Bíblia diz que nos tempos de Naamã, nos tempos de Eliseu, somente Naamã foi curado da lepra. Significa que Geazi morreu leproso. Quando Geazi sai de cena, os profetas, Eliseu assume a escola de profeta, e os profetas dizem: ô senhor, o quê? Nós estamos observando aqui que a escola está muito pequena, a casa está apertada, está muito estreita, nós precisamos aumentar, nós precisamos crescer. Então vão lá no Jordão pegar madeira, vai lá pegar viga. Nós vamos. Não, então pode ir. Não, tem um detalhe: a gente não vai se a presença do Senhor não for conosco. Não, vai. Não, nós não queremos o Senhor para pegar machado. Nós não queremos o Senhor para carregar viga. Nós queremos a presença do Senhor conosco. Porque Tu és o representante de Deus. Tu és a autoridade espiritual sobre nós. Olha como essa pessoa tem tanta visão, que eles vão para lá, eles batem no madeiro, o machado cai e eles gritam: era emprestado! E alguém bate nesse moço porque era emprestado. Alguém diz: porque o que nós temos não é nosso. Não, eu sou apaixonado nesse camarada aqui que está com esse negócio emprestado. Por quê? Porque esse camarada, se está emprestado, é porque não é dele. E se não é dele, pastor Isaías, significa que ele falou assim: nós precisamos cortar madeira, mas eu não tenho machado. Mas ele não é daquele que fica com desculpinha: não, como que eu vou? Não, pastor Samuel, como que eu vou fazer? Mas eu não tenho carro para ir, eu não tenho dinheiro para ir. Esse está o seguinte: nós precisamos cortar madeira, eu não tenho machado, mas eu não vou amolar o profeta com isso, eu vou arrumar emprestado. Mas se depender de mim, a escola cresce, a casa cresce, eu vou buscar. Camarada extraordinário. E ele tem tanta visão que ele está falando: vamos! E quando cai, o profeta está lá. Aonde caiu? Caiu aqui. O profeta faz voltar para a mão. Isso aqui eu acho lindo. Sabe por que voltou? Porque ele entendeu que precisava de uma cobertura espiritual ali perto dele. Então cuidado para não dar ouvidos a quem está rebeliado contra Deus. Segundo, terceiro, não ouça quem não conhece Jesus como ressurreição e a vida. Lembra de Jesus quando está caminhando para casa com Jairo? Jesus está indo levando Jairo, ou Jairo levando Jesus para casa, porque a menina está quase morrendo. E a menina, quando ele saiu de casa, só estava enferma. De repente vem os incrédulos lá da casa de Jairo. Lá vem eles num rompante. Aí chega, para cansado: seu Jairo, para. Sabe que quem está com Jairo é Jesus. Para um pouquinho. Não precisa, que ele chama até de mestre. Não incomodes mais o mestre. Conhece ele como mestre, mas não sabe que esse mestre tem poder sobre a morte. Não incomodes o mestre. A menina já morreu. Então cuidado para não ouvir aqueles que não creem, aqueles que não conhecem. Eles não conheciam Jesus como aquele que era maior do que a morte, que era maior do que tudo. Eles não conheciam Jesus como o autor, aquele que poderia, o Jesus da ressurreição, o Jesus da vida. Cuidado. Aí Jesus não dá tempo nem de Jairo pensar e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Jairo tinha duas palavras aqui: a palavra de quem vem de casa, que viu, está dizendo morreu. E a palavra de Jesus, que está pertinho dele, dizendo assim: Jairo, crê somente. Deixa eu dizer uma coisa: sempre haverá duas palavras. A quem você vai crer? Quem está dizendo não tem mais jeito para você, acabou para a sua vida, não tem mais jeito. Imagina se o pastor Isaías Negrão, no início, lá antes da Jerusa, imagina se o pastor Adilson, lá no início, fosse ouvir as vozes que chegaram dizendo: esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo. Até mesmo agora, já depois da pandemia: vamos desistir, não vamos não, por causa de motivos diversos. Mas há algo maior do que as vozes que querem nos desanimar. Deixa eu dizer uma palavra para você: não dê ouvido àqueles que não conhecem a Jesus como você conhece. Jairo, e aí? Tem alguém dizendo que morreu, e tem alguém do seu lado dizendo: é só crer somente. Vai ficar com a palavra de Jesus ou vai ficar com a palavra de quem veio da sua casa? Aí Jairo está dizendo: tudo bem, Senhor, nós vamos lá. E quando ele chega lá, tinha mais um monte de gente que não cria, tudo rindo. Nós olhamos o pulso, não tem mais batimento. Não tem nada. Jesus falou: tira esse povo incrédulo daí. Esse povo está atrapalhando a vida dele. Tira. Fica dentro só quem acredita em milagre. Fica aí dentro só quem escuta a voz de Deus. Então não ouça quem não conhece a Jesus. Mais um: não ouça quem fala a partir das suas emoções desorganizadas. Como, pastor? Não ouça quem fala a partir das suas emoções desorganizadas. Quem, pastor? O irmão.
O irmão do mais velho da parábola do filho pródigo: não ouça, porque se o pai dependesse em dar ouvido à fala dele, o pai não receberia o irmão mais novo. Interessante, pastor Eliseu, que Deus é tão perfeito, que esse pai da parábola aqui do filho pródigo, ele representa o próprio Deus, que quando o menino está voltando de volta para casa, quem recebe ele é o pai, pastor Samuel. Porque imagina comigo se fosse o irmão dele que recebesse ele na porteira, nem entrar em casa ele ouvia. Mas é o pai que o recebe. O pai vai correndo, se lança, abraça. E quando está lá o pai, o filho, o irmão dele, com as suas emoções, vai dizer para o pai: o senhor, hein? Que pai é o senhor, hein? Eu estou aqui toda a vida, te sirvo com seriedade, nunca te traí, nunca fui embora. Estou aqui todo o tempo. O senhor nunca me deu um cabritinho. O pai está fazendo churrasco de bezerro, ele está querendo cabrito. O senhor nunca me deu um cabritinho para me matar e comer com os meus amigos. E o pai está olhando para ele e ele está revoltado. Mas o pai, ele não dá ouvido a quem tem as suas emoções desorganizadas. Aquele irmão era tão ingrato, tão insensível, que o pai repartiu a herança entre os dois. Ele nem para pegar a herança e ser capaz de matar um bezerro ele teve. Ele é tão insensível e tão ingrato e sem visão, que o pai está dizendo: tudo que é meu é seu também, rapaz. Tu nunca me reivindicou bezerro. Tem gente que cobra de Deus ou de alguém algo que ele nunca reivindicou. Ah, Deus está aqui com a sua celeiro aberto. Deus está aqui com a marmita pronta, dizendo: pede, pede, reivindica. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Seu irmão estava perdido, foi encontrado, ele estava morto, reviveu. É justo a gente se alegrar. Mas tem gente que não se alegra quando a festa não é para ele. E o pai está dizendo: eu vou dar crédito no que você está falando, mas não vou dar ouvido a isso que você está falando. Eu não vou deixar isso aqui descer para o meu coração. A festa vai continuar. Outro dia a gente até faz uma para você, mas a festa vai continuar. Cuidado para você não deixar de oferecer festa a quem deve ser oferecido, por ouvir vozes de quem está com as suas emoções toda bagunçada. Não ouça quem não entendeu o plano de Deus para a sua vida. Lembra quando Jesus está reunido com os discípulos, e Pedro e todos eles, ele diz: olha, eu tenho que voltar para Jerusalém, eu tenho que voltar para lá, eu preciso ir lá. E os discípulos: não, Senhor, o senhor está doido de voltar para lá, quer te matar. Jesus dá uma olhada para Pedro e fala: Pedro, eu te repreendo, Satanás. Quem está falando não é você, é Satanás na tua boca. Se Jesus fosse dar ouvido a Pedro, Pedro não entendia do plano de salvação. Cuidado a quem você está ouvindo. Posso terminar outro aqui para dizer a quem nós devemos ouvir? Não ouça alguém sem fé e sem ânimo. Moisés está perto de Canaã, manda 12 espias, você conhece. Os 12 vêm com relatório, e o relatório de 10 é a mesma coisa. A terra é boa, a terra mana leite, a terra mana mel, mas tem gigante. A terra é boa, a terra mana, mas tem gigante. A terra é boa, mas não podemos. 10, aí de repente Caleb e Josué dizem: epa, peraí. É do jeito que eles falou. É boa, a terra mana leite, mana mel, tem gigante, mas Deus prometeu ela. A congregação preferiu dar ouvido aos 10 sem ânimo, aos 10 sem esperança, aos 10 sem fé. Mas eu entendi por que eles ouviram. Por quê? Porque Canaã não é para quem tem o espírito egípcio. Canaã é para quem tem fé em Deus que fez a promessa. Aleluia! Canaã não é para quem tem o espírito de egípcio. Então falamos quem não devemos ouvir. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, essa palavra ela pode chegar a mim de várias maneiras. Então a quem eu devo ouvir? Primeiro, falamos quem não devemos ouvir. Agora a quem eu devo ouvir? Termino aqui em 10 minutos. A quem devemos ouvir? Aqueles que ouvem a voz de Deus. Oh glória, você pode dar um glória a Deus por isso? A quem eu devo ouvir? Aqueles que ouvem a voz de Deus. É tão bom quando você está atordoado, quando você está em meio a conflito, sem saber tomar decisões. Você manda um zap para o pastor Samuel, você procura o pastor Isaías, você fala com o seu pastor, e ele tem uma palavra de direção para a sua vida, ele tem um norte para você. Então ouça aqueles que ouvem a Deus. Eu gosto daquela passagem de Sarepta, porque quando Deus seca o ribeiro, ele
Elias vai para Sarepta. Quando ele chega lá, Deus está dizendo, antes dele chegar, vai para lá, porque eu já ordenei uma viúva. Se Deus falou ordenei, está dizendo, olha, antes de você chegar lá, a minha ordem já chegou primeiro. Sabe o que ele está dizendo? Antes de você me ouvir, Elias, alguém já me ouviu primeiro. Aí ele chega lá, tem uma viúva simples, ela está fazendo a última comida, e Elias diz, faz um bolo para mim. Ela diz, meu senhor, eu queria muito, mas vou fazer o último para mim, meu filho espera a morte. E ele insiste, faz para mim. Aí eu imagino que aquela mulher lembra. Por quê? Porque se Deus já tinha ordenado uma viúva, Deus tinha falado com ela antes de Elias chegar. Eu imagino que ela lembrou, peraí, Deus falou comigo que chegaria alguém aqui mesmo para mim cuidar dele. Vou fazer o bolo, aleluia, vou fazer o bolo. Ela tem sensibilidade em ouvir a Deus. Elias tem sensibilidade em ouvir a Deus. A gente não vê um Elias lá reclamando, nossa, mas estava tão bom aqui, todo dia descia um urubu aqui, trazia pão, trazia carne, uma aguinha fresquinha, o senhor vem e seca esse ribeiro. Ah não, isso não é coisa que faz comigo. Não, você não vê um Elias assim. Você vê um Elias dizendo, aqui secou, é para ir para onde? Já partiu Sarepta, porque eu sei que lá tem uma direção de Deus. Então ouça, quem ouve a Deus. Quem devemos ouvir? Aqueles que querem o seu bem. A quem devemos dar ouvido? Aqueles que querem o seu bem. E são poucas pessoas, né? Que triste falar isso. Não poucas, muitas, mas tem muita gente que não quer o nosso bem. Aí eu me lembro de próprio Naamã, todo orgulhoso, general, de muita estrela. Quando ele chega lá para receber a cura, todos vocês sabem, o profeta nem recebe, manda ele mergulhar lá e ele fica revoltado. Ah, eu pensei que ele ia me receber, afinal de contas ele sabe quem está aqui? Não, e outra, descer nesse Jordão ruim, sujo, lá onde eu moro, na minha terra tem rio melhor, e ele fica, vou embora, vamos embora. Aí lá no meio tem um anônimo, é interessante esses anônimos da Bíblia, né? Lá no meio da caravana dele tem um anônimo que diz assim, meu senhor, custa nada obedecer o homem. O senhor já chegou aqui, mais difícil o senhor fez, desce lá, mergulha, vai. E eu acho tão interessante que Naamã é grande, mas ele começa primeiro cedendo, ouvindo a menina, depois ele ouve um dos seus servos que está no meio. Escuta, a maior dificuldade é gente grande ouvir gente pequena, e às vezes a direção para a sua vida está em gente pequena. Vai, meu senhor. Aí Naamã faz o quê? Naamã dá ouvido a ele. Porque se Naamã não tivesse dado ouvido a ele, Naamã voltava leproso. Escuta, ouça aqueles que querem o teu bem. Segundo, quem eu devo ouvir? Ouça. Terceiro, vou terminar aqui. Ouça o Espírito Santo de Deus. Apocalipse capítulo 3, o que está lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, ouça aqueles cujos corações estão alinhados com o coração de Deus. Ai, tem gente que dá ouvido a tudo e a todos, mas não está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Pastor, e o que é ouvir a voz do Espírito Santo? Ouvir a voz do Espírito Santo é você ouvir ele, nem entender no momento, mas obedecer essa voz. Aí para isso, pastor Adilson, eu me lembro do Rally de 2020. O Rally de 2020, talvez está até aqui, você faz um sinal com a mão se você estiver aqui. Eu estava vendo hoje as recordações. Em 2020 nós fomos para o Rally, lá no Piauí, em outro estado. E no meio desse tanto de homens de caminhonete que vão, alguém na sua loucura resolveu levar dentro da caminhonete, na bagagem, um motosserra. Talvez alguém podia falar, rapaz, o que você quer com esse negócio pesado e comprido? O que você vai fazer em Rally com motosserra? Vai atrapalhar a viagem, vai atrapalhar as malas, vai pesar o carro. Mas ele falou, vou levar. Eu sei que ali foi alguém guiado pelo Espírito Santo. Ele leva o motosserra, chega lá, uma turma vai para a cidade evangelizar, outra vai para a zona rural, e lá na zona rural tem uma estrada de um lugar tão longe, no meio do nada, que tem uma árvore enorme tombada na estrada, e aquela árvore estava ali impedindo acesso de alguém entrar e de alguém sair. Quem está lá?
Alguém que ouviu a voz de Deus com motosserra. Zzz. Ele abre a estrada. Quando ele chega lá no meio de uma vilazinha, parece uma toca de índio, irmão. Casinhas de paia, sem energia. Uma mulher toda suja, magrinha, com vários filhos, dentre eles 2 com problemas mentais. Hora que esses meninos veem aquela caminhonete de rali chegando, e eles pegam a bola, saem gritando alegria. Um vai lá e avança na mão do ralizeiro e pega a cesta básica. Quando chega lá dentro daquela casinha baixa, eles têm que abaixar. A mulher vê a cesta e já começa a acender um foguinho lá no meio da pedra. O que a senhora está fazendo? Há muito tempo eu queria tomar um café, mas eu não sei mais nem como é o gosto de café. Aqui não vem governo, aqui não vem saúde, aqui ninguém chega aqui. Nós estamos comendo mandioca seca, nós estamos com fome, mas alguém sensível à voz levou um motosserra, e aquela mulher fez um fogo e falou: eu quero tomar um café. A importância de dar a voz ao Espírito Santo de Deus, ainda que aquilo que o Espírito Santo peça a você seja algo sem lógica, obedeça. Um dia eu ouvi um pastor aqui, esqueci quem, o bispo ia te sair de férias, ia para os Estados Unidos, eu acho, não sei para onde, mas a bispa. E aí essa pessoa falou: eu queria dar alguma coisa para o bispo, está saindo de férias, eu não sei o que dou. Pensa, irmão, para o bispo é uma coisa imprópria. Eu vou comprar um par de chinela havaiana, dá para o bispo. E o bispo está lá no aeroporto, é quase na hora de sair, e leva. Aí o bispo falou assim: você não é de ver que a mala estava pronta e eu tinha esquecido minha chinela? Sabe a importância disso? Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Tem gente que o Espírito está falando e você está retendo. O Espírito Santo está instruindo, você não quer ouvir. Ouça, irmãos, ouça quem ouve a Deus. Ouça o Espírito Santo. Ouça quem te quer bem. E acima de tudo, ouça a palavra de Deus. Essa palavra que nos norteia, essa palavra que nos guia. Quantas pessoas não chegam aqui na terça, quinta ou domingo, arrebentado depois de um dia de serviço, arrebentado depois de um dia frustrante, um dia de decepção, ouviu o que não queria ouvir, passou pelo que não queria passar, e de repente a gente ora, o bispo ele vai pregar ou induz alguém a pregar, e esse alguém pega o microfone sem saber nada da sua vida e diz: o seu dia foi difícil, mas Jesus te ama. Jesus te ama, e a palavra que vem aqui vem a calhar com aquilo que você está precisando. Você sai daqui leve, você sai daqui renovado. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Então não ouça pessoas que não nutrem a sua fé. Tenha um ouvido seletivo. Irmão, a pior coisa que tem é ficar perto de gente incrédula, gente negativa. Tudo dele não vai dar certo. Mas essa faculdade aí que você vai fazer, esse negócio aí no mercado de trabalho não dá dinheiro não. Você vai comprar um lote lá naquele lugar lá, aquele setor lá é perigoso, é setor violento. Rapaz, você vai comprar esse carro. Rapaz, meu esse carro bebe demais. Mas eu desço da cruz quando eu escuto alguém falar isso. Dá vontade de falar: rapaz, é você que vai abastecer? Quem comprou foi eu. Rapaz, esse carro bebe demais. Dá vontade de falar assim: vai beber do seu posto? Mas tem gente que tem um prazer, em vez de alegrar. Que bom que você comprou um carro, meu amado. Que bom que você está fazendo essa faculdade, minha querida. Que bom que você comprou seu lote. Que bom, começa a construir, lá vai crescer. Aquele lugar lá vai valorizar. Esse lote aí vai triplicar o preço. Que bom ouvir isso. Mas tem gente que tem um prazer de desanimar o outro. Não dá ouvido a esse tipo de gente, não. Não permita alguém estragar seu dia, não. Não permita, não permita. Não permita, não permita. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho. Termina aqui de verdade. Tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho, agora em setembro. E eu fiz a terapia ainda mancando, recuperando. E aí cheguei lá no Porá, numa casa de carne, para comprar uma carne. Quando eu chego lá, eu conheço o dono da casa de carne, do seu Assis. Ele está sentado numa cadeira de fio, com o pé para riba assim, todo enfaixado no joelho. Aí eu cheguei e falei assim: uai, Assis, o que foi, rapaz? Rapaz, eu operei o joelho. Eu falei: é mesmo, rapaz, o joelho? Rapaz, eu operei pouco tempo também, rapaz. E pois é, eu operei. Eu falei assim: rapaz, eu operei com o doutor Edmundo, lá no Yoga, em Goiânia. Rapaz, foi ele também, uai. Falei: que coincidência. Aí ele falou para mim: olha o que é, um empresário. Aí ele falou assim: mas eu estou meio triste. Eu falei: triste por quê? Eu acabei de vir do Banco do Brasil ali, e um rapaz parou para mim e falou assim: alguém operou com esse médico do joelho mesmo, morreu.
Morrer com operação. Tem base, irmão. E o homem estava para baixo. O homem estava sentado desanimado, broxoxou. Eu falei assim, pois é. Ele falou isso, senhor está desanimado? Então deixa eu dar uma palavra. Eu também operei com ele, não morri, nem o senhor vai morrer. O senhor não vai morrer não, assim. Aí ele, é mesmo. Eu falei, vai não, rapaz. Olha só, uma palavra estava estragando o dia do homem. Tem gente que escuta alguém negativo, de manhã o dia dele acaba. Não. Fica com a voz de Deus, tu é mais do que vencedor. Tu é mais do que vencedor. O Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Cuidado a quem você ouve. Fica de pé porque eu quero orar com você. Eu quero ministrar uma palavra de oração para concordar com essa palavra que eu falei. 8:45, eu vou terminar antes do prazo estabelecido.